A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça de Deus para darmos sequência no estudo do livro do Apocalipse que iniciamos na semana passada na Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje então nós vamos refletir na lição de número 2, que tem como título Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Na semana anterior nós enfatizamos o significado do nome Apocalipse. Agora nós vamos falar sobre Jesus como o autor dessa revelação. O primeiro versículo do capítulo 1 já diz isso, né? Revelação de Jesus Cristo. Jesus é como se fosse um remetente, né? Os seus servos seriam os destinatários e João teria sido apenas um servo intermediário, né? Entre Cristo e toda a igreja, o que é um privilégio imenso, né? Mas a revelação não vinha de João, até porque toda dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vem de Deus, então a glória é para ele, né? Quando o rei Nabucodonosor ele teve um sonho e não lembrava nem o que tinha sonhado, Deus fez ele esquecer o que sonhou, e isso afadigava o rei mais ainda, né? Então Deus revelou a Daniel não só o que o rei tinha sonhado, mas o significado do sonho também. E Daniel, com toda a humildade e reconhecimento, deu a glória devida a Deus. A mim, ó rei, me foi revelado esse segredo, né? Não que haja em mim mais sabedoria que todos os viventes, mas há um Deus nos céus que revela os segredos. E se toda a revelação que recebemos vem de Deus, por sua graça, de graça nós devemos entregá-la, né? Tem muitos Geazis por aí cobrando para entregar a revelação da palavra de Deus, cobrando por algo que não é dele, e Deus vai requerer, porque a revelação é de Jesus Cristo. O texto de referência para a lição de hoje está ainda no capítulo 1, versículos 3 ao 6, onde João inicia escrevendo a revelação com uma saudação de Deus para as 7 igrejas da Ásia Menor, e em seguida João, assim como Daniel, glorificou a Deus também. A ele glória e poder para todo sempre. Conforme Davi disse lá no Salmo 29, versículo 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. O tópico 1 vai falar então sobre essa revelação chamada Apocalipse, que foi uma mensagem de consolo para os cristãos daquela época, que eram perseguidos pelo Império Romano, sob a liderança do imperador Diocleciano. E essa revelação que consolou João deve nos consolar também quando somos afligidos, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra não muda, mas permanece para sempre, edificando, consolando e fortalecendo o povo de Deus na esperança de que muito em breve Jesus voltará para buscar sua igreja, né? A gente vê tantas injustiças por aí, né? E às vezes quer bater um sentimento de revolta no nosso coração, como no profeta Abacuque, mas a promessa que a volta de Jesus está próxima traz um refrigério para a nossa alma que clama, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O item 1.1 continua falando sobre a autoria do livro do Apocalipse. Notem que a revelação deu origem no Deus Criador, na pessoa do Pai, passou pelo Deus Criador, na pessoa do Filho, e em seguida passa pelas criaturas, né? O anjo, o mensageiro divino, anjo é criatura, tá bom? Nós não podemos esquecer isso. Mas, irmão, tem como alguém esquecer ou não saber que o anjo é criatura? Parece que sim, né? Porque o próprio João, no capítulo 19, versículo 10, ele se prostrou diante do anjo para o adorar e o anjo repreendeu João, né? Não faça isso, sou o conservo teu e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Então, adora a Deus. E a gente precisa vigiar, né, irmãos? Porque nem todos os anjos temem a Deus como esse anjo que recusou a adoração de João. Tem um ex-querubim ungido que gosta de ser adorado, né? Ele mostrou a glória do mundo para Jesus e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E também não podemos nos esquecer que ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, né? Então depois que a revelação passou pelo anjo, ela agora passa também por outra criatura, que é o apóstolo João.
que foi o escritor, né? O amanuense, tipo de um copista, um escriba de Deus, né? E por aí a gente vê o quanto nós não devemos nos gloriar quando Deus nos usa na sua obra, né? Mas apenas nos alegrar, porque ser usado por Deus já é um privilégio imenso. O item 1.2 fala sobre a tríplice bem-aventurança que desfrutam aqueles que leem, que ouvem e que guardam, que praticam a palavra de Deus. E quando se fala em bem-aventurança, diz respeito a uma felicidade que não é uma felicidade qualquer, né? Efêmera, passageira, momentânea. Essa felicidade é diferente dessa que as pessoas estão acostumadas, né? Que são, na verdade, apenas momentos felizes, né? Com base em algo momentâneo, atual, presente. A bem-aventurança gerada pela obediência à palavra de Deus é permanente, porque é baseada em algo futuro e eterno com Deus. Por isso, mesmo em momentos de luta e de sofrimento, o crente fiel ele é um bem-aventurado, porque ele tem a presença do Espírito Santo consolando ele nos momentos atuais e a promessa de viver eternamente num lugar onde não haverá mais dor, nem morte, nem clamor, nem tristeza, mas apenas paz e felicidade eterna com Deus, né? Por isso que Paulo, ele sofreu tanto por amor ao Evangelho e ele dizia que sentia prazer nas perseguições, nas injúrias. Ele chamava de bom combate o seu sofrimento. Ele louvava a Deus com alegria na prisão, juntamente com Silas, né? Com as costas toda ferida. E também, mesmo preso injustamente, Paulo escreveu, além de outras, né? Escreveu a carta aos Filipenses, em que o tema central é a alegria de viver com Cristo. Meu Deus, será que Paulo era um masoquista? Claro que não, né? Não era um masoquista. Paulo era um bem-aventurado. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Aquelas 9 bem-aventuranças que Jesus citou lá em Mateus capítulo 5, elas passam primeiro por situações adversas antes de serem usufruídas. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, entre outras que tem ali. Só que todas essas bem-aventuranças, elas estão antes de uma vírgula e com os verbos no tempo presente. Mas depois da vírgula, a história muda e os verbos passam para o tempo futuro, né? Porque eles serão consolados, porque eles herdarão a terra, porque eles serão fartos, porque eles alcançarão misericórdia. Enfim, né? A bem-aventurança do crente não está no presente. Se estiver, nós somos os mais miseráveis dos homens, como Paulo diz. A nossa bem-aventurança está no futuro, né? Está no pós-vírgula. E ainda que o diabo queira colocar um ponto no lugar da vírgula, esse ponto será continuativo, porque o ponto final quem coloca é Deus. O veredito final vem da boca de Deus, a palavra final vem de Deus. Irmãos, esse tempo presente de angústia, de sede por justiça, de sofrimento, será breve, né? Como diz o item 1.3. Se há mais de 2000 anos Deus disse que é já a última hora, que dirá agora, 2000 anos depois, né? O escritor aos Hebreus disse que só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Também o Senhor Jesus nos garante, né, em Apocalipse, que o tempo do fim está próximo. Então, irmãos, é tempo de nos arrependermos, é tempo de nos consagrarmos mais a Deus, porque Jesus está às portas. Talvez alguém questione, né? Mas irmão, um dia para Deus é como 1000 anos, ou vice-versa. O próximo de Jesus aí pode ser 1000 anos. Sim, claro. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz isso. Mas será que o próximo ainda vai durar 1000 anos? Com os sinais que estamos vendo em todo o mundo? E muitos se enganam aí, em pensar que a eternidade diz respeito a algo distante, né? Jesus disse para um ladrão estava arrependido ali na cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, ainda hoje iniciará a sua eternidade comigo. Então, irmãos, a eternidade pode estar a um passo de nós e nós nem sabemos. Vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a visão de Cristo em relação à igreja.
O texto diz que Jesus vê a igreja com amor, ele zela, ele cuida, ele adverte, ele prepara a igreja, né, enquanto o arrebatamento ou o casamento, as bodas do cordeiro com a noiva não acontece. Só que esse amor de Cristo com a igreja, né, deve ser correspondido, deve ser recíproco, né? É muito bom saber que Jesus nos ama mais que toda a criação a ponto de morrer por nós, mas ele requer de nós também que o amemos acima de tudo e de todos. Ele disse, né, quem ama pai, mãe ou filho mais do que a mim não é digno de mim. E esse amor deve ser demonstrado através da obediência à sua palavra, né? Ele mesmo disse, aquele que me ama guardará a minha palavra. Ele demonstra esse amor obedecendo a minha palavra. Tem outro texto também, em Zacarias, capítulo 2, versículo 8, ele diz que aquele que tocar em nós, no povo de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Só que em Provérbios, capítulo 7, versículo 2, Deus diz também que nós devemos guardar a sua lei como a menina dos nossos olhos. Percebe, irmãos, aí a reciprocidade, mais uma vez, se Deus nos ama, nós devemos amar a Ele da mesma forma. O item 2.1 tem como título As 7 Igrejas da Ásia, onde está localizada a Turquia atualmente. Mas, na verdade, esse item vai tratar de uma saudação do Deus Trino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, às 7 igrejas da Ásia. Aí ele diz, né? Graça e paz daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, se referindo à plenitude do Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo. E se nós considerarmos que a mensagem do Apocalipse não se deteve apenas àquelas 7 igrejas, mas abrange todas as igrejas, por ser o número 7 a totalidade, nós também somos privilegiados, não só com essa saudação do próprio Deus, mas no fato também de Jesus ter orado por nós quando ele esteve aqui. Olha que privilégio, irmãos, né? Jesus disse, eu não oro só por esses, mas por todos que hão de crer em mim. Então, em tudo isso, Jesus demonstra, né, o seu cuidado com a igreja. Irmão, João disse que essa saudação ela veio da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, ele foi apenas o meio de transmissão dessa saudação que compõe 2 elementos essenciais que estão aí na lição, né? Essenciais e suficientes para a vida da igreja, né? Que é a graça e a paz. Só que essa graça e essa paz não deve ser apenas uma saudação, né, que muitas vezes é ainda hipócrita, né, ou meramente religiosa. Graça e paz deve ser um estilo de vida do cristão, deve ser um princípio cristão. A igreja de Deus deve desfrutar da graça e viver em paz com todos, né? Não mordendo, devorando, consumindo uns aos outros como os Gálatas faziam, porque quando o Deus Trino através de João, nos saúda com a graça e paz, é porque ele já nos delegou essa graça e essa paz. Jesus disse, né? A minha graça te basta. E depois ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, irmãos, Cristo é a nossa paz, é uma paz verdadeira, não é a paz que o mundo dá. O item 2.2 vai falar sobre o reino e o sacerdócio. No início, essa honra, né, de reino e sacerdócio seria atribuída a Israel após a sua libertação do Egito. Mas após a morte e ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo ali no Pentecostes, nós também fomos honrados com o reino e o sacerdócio de Deus. Quando Pedro diz que somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ele se refere tanto aos judeus quanto aos gentios convertidos ao Senhor. Paulo diz isso aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, que de ambos os povos, judeus e gentios, Jesus fez um só povo. E no capítulo 5, versículo 9 e 10 desse livro de Apocalipse, diz que Jesus foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus, nos fez reis e sacerdotes e reinaremos com Cristo sobre a terra no milênio, né? Paulo também diz algo sobre essa união entre os gentios e Cristo na carta aos Romanos. Ele diz que nós
gentios, fomos enxertados na oliveira que é Cristo, através da fé, e feitos participantes da sua seiva, né, do seu sangue, no lugar dos ramos naturais, que são os judeus que se desligaram da oliveira. Só que Paulo adverte que devemos nos cuidar, porque assim como os ramos naturais foram cortados por sua incredulidade, nós também seremos, se não permanecermos firmes na fé. Então, o melhor a fazer é aquele que cuida estar de pé, vigiar para não cair, né? Porque para cair basta estar de pé. E ao sermos participantes do reino e sacerdócio de Cristo, Deus nos concedeu poder, responsabilidade de interceder pelo mundo e desfazer a obra do diabo, né? Então nós somos representantes de Cristo na terra para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O item 2.3 aborda os 7 castiçais de ouro. Castiçal, ou candelabro, né, é um lustre onde é colocada as lâmpadas para iluminar os que estão no escuro, né? E Jesus dá uma visão de 7 castiçais de ouro para João e diz que esses 7 castiçais são as 7 igrejas. E o fato dos castiçais serem de ouro é porque o ouro é um metal muito valioso, né? E a igreja, apesar de ser formada por vasos de barro, tem um tesouro dentro dela que é a presença do próprio Senhor Jesus e do Espírito Santo, né? Então, nós como candeeiros de Cristo e tendo a presença do Espírito Santo, devemos iluminar aqueles que estão em trevas, né? Os irmãos já repararam o processo até uma iluminação chegar numa casa? Tem a fonte, não é assim? Depois passa pelos geradores de distribuição, pela fiação, aí coloca-se a lâmpada e um interruptor, onde ela será acesa. E espiritualmente o processo é semelhante. A fonte de toda a luz é Jesus, porque ele disse: Eu sou a luz do mundo. O Espírito Santo é como se fosse o distribuidor, né? E a igreja é o candelabro, onde é colocada a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, né, que é a palavra de Deus. E o interruptor fala de uma atitude para que essa lâmpada seja acesa, né? Isso fala de obediência, de boas obras. Se a pessoa não meter o dedo no interruptor, todo o processo para dar a luz aos que estão no escuro não vai operar. Jesus disse, né, resplandeça a vossa luz diante dos homens, que sofrem, né, com um apagão moral e espiritual, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus, né? Então, o candeeiro da igreja só vai iluminar os que estão em trevas através das atitudes, né, das boas obras, da obediência à palavra de Deus. Então, nós temos esse dever de obedecer para usufruir do direito, do benefício da iluminação. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre a visão que João teve de Deus na pessoa de Jesus glorificado, quando ele estava exilado na ilha. Quantos que almejam ter essa experiência de João em ver Cristo glorificado? O problema é que muitos não admitem ser exilado numa ilha e cercado por delinquentes por amor à palavra. Quem nunca ouviu aquele ditado, irmãos, que sem luta não há vitória, né? Parece vulgar isso, né? Parece óbvio, mas muitos querem vencer sem luta. Tipo um WO espiritual, a ausência de adversário, né? Só que o adversário não dá WO, não. Não dá, não. Ele nos acusa dia e noite e está ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. E às vezes Deus permite seus servos serem lançados numa ilha da morte para que Jesus se manifeste. Assim como na cova dos leões para ver o anjo, ou na fornalha para ver o quarto homem resplandecente, ou ser apedrejado por pregar a palavra de Deus como Estevão, para que possamos ver Jesus glorificado à direita do Pai. E é assim, irmãos, né? Deus se revela a nós nos momentos de dificuldades geradas por amor a Ele e a sua palavra. Pedro disse, se pelo nome de Cristo sois vituperados, maltratados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E foi o que aconteceu com João. Ele estava sendo maltratado pelo nome de Cristo e sobre ele estava a glória de Jesus.
Então João viu Jesus ali no exílio. E o escritor aos Hebreus diz que nós também devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, diante dos embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia, diante dos exílios espirituais, as tentações. Irmãos, se quisermos ver Jesus como ele é e vivermos com ele eternamente, nós temos que morrer para o mundo com suas concupiscências. Então tem que morrer para viver. Dizem que para morrer basta estar vivo, com Deus é diferente. Para viver basta estar morto. O item 3.1 fala sobre a Trindade Santa. Irmãos, não tem esse registro da palavra Trindade nas Escrituras, tá? Nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Inclusive, esse é um dos argumentos que as seitas usam para negar a Trindade, né? Ah, não tem esse nome na Bíblia. Só que a Trindade se revela nos contextos. No Antigo Testamento, por exemplo, lá na criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Depois ele diz, né, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Depois, lá no episódio da Torre de Babel, Deus disse também: desçamos e confundamos a língua deles. E também, né, lá em Isaías, Deus disse: quem há de ir por nós? Percebe, irmãos, que em todos esses textos o verbo está no plural, porque indica que há mais de uma pessoa ali. E pode-se afirmar que não são duas nem quatro pessoas, mas três, uma trindade, justamente por causa do contexto bíblico, né? Então a gente não pode pegar um texto isolado, tem que analisar todo o contexto bíblico. Lá no batismo de Jesus havia três pessoas divinas. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele, e a voz do Pai, né, vindo do céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Assim como também ali na ordenança de Jesus aos discípulos, né? Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto também aponta para três pessoas divinas. Irmãos, se alguém quiser aprofundar mais nesse estudo sobre a Trindade, não é o propósito hoje, né? Então é só você buscar aí no nosso canal a lição 13 do segundo trimestre do ano passado, tá bom? Ali nós falamos sobre o Deus Uno e Trino. O item 3.2 aborda a expressão que João usou ao ver Jesus no meio dos sete castiçais, né? Ele diz que viu um semelhante ao Filho do Homem. Biblicamente, essa expressão Filho do Homem tem vários significados. Também depende do contexto, né? No Antigo Testamento, por exemplo, lá no Salmo 8, versículo 4, Davi diz, né: quem é o Filho do Homem para que o visites? Davi ali ele fala do ser humano de uma forma geral, homem e mulher, né? Deus disse também para Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo, referindo também à humanidade do profeta. Daniel, ele fala sobre o filho do homem, se referindo ao Messias prometido, vindo sobre as nuvens, mas a ênfase mesmo nessa expressão filho do homem está no Novo Testamento, né? Segundo o comentarista aí, cerca de 84 vezes ela é mencionada só no Novo Testamento, sempre dizendo respeito à humanidade de Cristo. Lucas, né, o evangelista, é o que cita mais essa expressão, né, filho do homem. Jesus, claro, ele era o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, com a natureza divina, mas também ele foi gerado no ventre de Maria, daí a expressão filho do homem, filho do ser humano Maria e com a natureza humana. E tudo que Jesus sofreu nessa terra foi como um homem, né? Ele só fazia uso dos atributos divinos quando era necessário, né? Quando queriam apedrejá-lo. Então ali Jesus se ocultava e passava no meio dos apedrejadores sem eles perceberem, né? Porque Jesus não veio para morrer apedrejado, mas crucificado e no tempo certo, né? E Jesus, irmãos, ele morreu na cruz como homem, né? Com sede, com dor, com angústia, e tudo isso por amor de mim, por amor de você, por amor de todos nós. Só que Jesus ressuscitou o terceiro dia, glória a Deus por isso, né? Subiu aos céus, está à direita do Pai e voltará glorificado com uma visão de João, aí no item 3.3 e que está registrada no capítulo 1, versículos 13 ao 15 de Apocalipse. João viu Jesus com veste comprida até os pés, representando o sacerdócio de Cristo, cingido pelo peito com um cinto de ouro, isso diz respeito à sua justiça.
A cabeça e cabelos brancos como a lã, dizendo respeito à sua pureza, à sua honra, à sua eternidade. Com os olhos como chama de fogo, que tudo vê, isso fala de onisciência. E os pés como latão reluzente, né? Referente ao poderio de Cristo. E tudo isso João descreve de acordo com o entendimento humano, né? Fazendo comparações, porque a glória de Deus é indescritível. Mas nós temos a promessa de vermos a Ele, vermos Jesus como Ele é, porque nós não estaremos mais num corpo pecaminoso, mas transformado, glorificado, né? E mais que isso, irmãos, seremos semelhantes a Ele. Isso é a Bíblia que diz. Irmãos, vale a pena perseverar até o fim com Jesus, né? E como diz Daniel, possuir o reino de Deus para todo sempre, de eternidade em eternidade. Amém, meus irmãos? Encerramos assim mais essa lição. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Sou grato por seu joinha, seu like, né? Por sua inscrição, por sua divulgação do nosso canal e principalmente por suas orações. Se Deus nos permitir, na próxima semana nós estaremos refletindo na lição de número 3, que vai falar sobre a mensagem de Cristo para a sua igreja, que está registrada no Apocalipse. E vocês estão todos convidados para mais essa lição. Então, fique com Deus e até lá.